Boa noite, presidente Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, presidente Lúcio, Álvaro, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live vai ser sobre a história da educação física no estado de Pernambuco, a implementação do curso superior aqui no estado de Pernambuco, com o professor José Pinto Lapa. Já já ele está entrando aqui com a gente. Deixa eu ver ele entrar aqui. Vamos lá. Deixa eu convidar ele aqui, só um minuto. Boa noite a todos. Aproveitem, vamos aí mandando aviãozinho para os colegas para eles entrarem aqui na live com a gente, enquanto a gente chegou o professor. Cada live maravilhosa, parabéns todos os dias. Obrigada, Álvaro. Você sempre aqui conosco, é um prazer tê-lo conosco. História, muita coisa legal para a gente falar. Deixa o professor Pinto lá para entrar aqui com a gente. Boa noite, professor. Boa noite a você e a todos que estão convivendo conosco nesse momento que eu tenho certeza vai ser um momento agradável, que para nós é uma satisfação muito grande. Verdade. Professor, como de praxe, eu acho que assim, muita gente que está aqui já lhe conhece, mas aí, como de praxe, eu vou pedir para o senhor se apresentar para quem ainda não sabe quem é o nosso querido professor José Pinto Lapa. Como foi que o senhor entrou na educação física? Qual é a sua área de intervenção hoje na nossa profissão? Na realidade, estou fazendo nesse ano, exatamente, 50 anos ininterrupto, não melhor, 40 anos ininterrupto de atividade de educação física, porque nós começamos a gostar da educação física, do desporto, porque eu fui um medíocre jogador de voleibol, fui técnico de colégios, antes de ingressar na escola de educação física. Então, eu sempre tive uma vocação com o esporte, né? Com o esporte. E, concomitantemente, eu fazia um curso de bacharel em administração pública na Universidade Federal. Você veja como é o destino das coisas. Eu fazia os dois cursos, sendo que eu priorizava a educação física muito mais para viajar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a minha vida profissional foi dentro da educação física. Que bom. Hoje, a sua intervenção ainda é na área da educação física? De que forma o senhor atua hoje? Na realidade, eu convivo com vocês no Conselho Regional de Educação Física e ainda tem algumas atividades de consultoria. Na cidade de Guarulhos, eu tenho uma consultoria com a franquia Grau Técnico, que, na realidade, quando pedem, eu dou algumas orientações, evidentemente, mas isso não deixa de estar convivendo com a educação física, apesar de ser um nível de segundo grau, né, que é o grau técnico, é o tecnólogo. E também sou presidente do PANA do Recife, que é uma instituição não governamental, que tem a sede na Itália, que a gente desenvolve essas atividades como voluntários. É um clube de ideias que está sempre participando quando nós somos consultados. Que bom, que bom. Para a gente, assim, como recente conselheira, é uma honra, né, ter o senhor como conselheiro também aí no nosso conselho, que contribui bastante, e assim, e que contribui também para a educação física, não só do Estado, que está do Brasil, né? Então, hoje a nossa live, professora, ela vem trazendo um tema bem assim, que quando a gente está na faculdade, né, a gente começa a estudar a história da educação física, a gente vê a história mundial, desde a Roma, a Grécia Antiga, a história da educação física no Brasil,
E aí muita gente nem sabe nem um pouquinho do que aconteceu aqui no nosso estado, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, nessa luta, vai ter cursado faculdade e tal, e a gente vai e traz um tema bom para falar, que é exatamente sobre a história do curso superior de educação física aqui no estado de Pernambuco, e ninguém melhor do que quem faz parte dessa primeira turma para estar falando aqui um pouquinho com a gente, não é isso? Inicialmente, eu quero agradecer a sua bondade com a minha pessoa, relacionando, porque é uma honra estar comigo. Eu acho que é uma honra que está com todos nós, porque, independente da minha idade, a gente está sempre aprendendo no dia a dia. A minha filosofia de vida é essa. Eu aprendo no momento que eu convivo com os jovens, convivo com os antigos, porque a vida é isso. A vida é um aprendizado permanente. Mas vamos ao tema com relação à implantação do curso de Educação Física, curso superior de Educação Física, aqui na cidade de Recife, em Pernambuco. Na realidade, os segmentos do desporto e da educação física, eles, na década de 1960, sentiam uma necessidade muito grande de profissionais devidamente habilitados, porque a história da educação física, naquele período, ele era desenvolvido pela maioria de atletas, pela maioria de militares que tinham as suas formações na Escola Superior de Educação Física do Exército, por sinal, é uma referência, ainda é uma referência, nas escolas das polícias militares no estado de São Paulo. Então, e no Nordeste praticamente não existia curso superior. Na década de 1940 já existia em Recife o curso infantil de educação física. O que é o curso infantil de educação física? Era um curso a nível médio que as professoras, que era um curso específico do curso feminino, as alunas, ao concluir, elas interviam apenas na educação física, no curso infantil, no sistema de ensino infantil, de primeira a quarta série, através da atividade recreativa, através de joguinhos, através de danças folclóricas. Então, só existia essa turma que era devidamente autorizada pelo MEC, que atuava nas escolas públicas e nas escolas privadas, trabalhando especificamente de primeira a quarta série. E consequentemente, acontecia um vazio muito grande a partir do ensino fundamental, a partir da quinta série, que cada período tem uma denominação, né? Depois da admissão. Então, e esse era praticamente, essa intervenção era desses profissionais militares e de alguns atletas. Então, esses segmentos do desporto e da educação física começaram a pressionar o governo do Estado no sentido de viabilizar esse curso superior. E com essa pressão, o governo de Pernambuco, junto ao Ministério da Educação, viabilizaram formalmente a implantação do curso superior de educação física masculino a partir de abril de 1960. Então, na realidade, foi o passo inicial para se começar esse curso, que tinha como local, ficava localizado na Rua Dom Bosco, ao lado do Colégio Salesiano e ao lado de um colégio israelita, que hoje nem mais existe. Então, na realidade, foi implantado, e o grande problema, na realidade, era os recursos humanos necessários. Então, o que é que o governo de Pernambuco fez? Viabilizou, junto ao Ministério da Educação e o governo do Estado de São Paulo, para tentar trazer para Pernambuco um ou dois profissionais que pudessem iniciar o curso, porque nós tínhamos aqui alguns militares que o curso superior deles tinha validade pelo MEC, era revalidado pelo MEC, e tinha algumas professoras que fizeram o curso no Rio de Janeiro, o curso superior no Rio de Janeiro, que poderiam ser, evidentemente, aproveitados nesse curso. Então, na realidade, o governo do Estado, o Estado de São Paulo e o Ministério começaram o processo burocrático, e o vestibular foi realizado. E o vestibular foi realizado com uma média de 28 pessoas,
sendo que tudo era incógnito, porque ninguém sabia qual era, que formação era essa, o que é que chamar licenciatura plena, etc. Era um curso foi um curso programado para 3.300 horas, e, na realidade, com esses dois professores que o governo de Pernambuco, junto ao governo de São Paulo, trouxeram para Pernambuco, viabilizou o curso. Inclusive, o coordenador do curso, que teve uma história brilhante aqui em Pernambuco, no Brasil e até depois no exterior, quando eu me alongar mais no tema específico aí. Então, foi implantado. Foi nessa implantação, as disciplinas, professor, elas eram todas as disciplinas da licenciatura, era voltada mais para o ensino do esporte, do desporto. Como funcionava mais ou menos? Na realidade, o nosso coordenador foi o professor Júlio Mazei. Ele tinha vindo dos Estados Unidos, porque ele fez o mestrado nos Estados Unidos, que naquela época o mestrado no Brasil não existia. Não existia o mestrado na área da educação. Então veio o Mazei, ele veio dos Estados Unidos, ele é paulista, mas quando ele veio de Recife, ele já veio direto dos Estados Unidos e tinha passado um período na França, então ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande. Evidentemente que a matriz curricular foi implantada com o professor Mazei e com alguns professores aqui do estado de Pernambuco, como a professora Carmo Monteiro, o professor Fernando Soares, que tentaram viabilizar o curso dentro de um perfil desportivo. Não abandonando, evidentemente, a questão da parte de aula de educação física, porque o sistema era inserido dentro de aula, que a aula podia ser desenvolvida em outras etapas. Mas eu vou, então, respondendo a tua pergunta, o que é que nós tínhamos na nossa matriz curricular, que era uma matriz interessante, porque que dava oportunidade a um conhecimento amplo das disciplinas. Por exemplo, o professor Júlio Mazei, ele ficou responsável pela educação física geral e pelo basquetebol. Aí depois chegou o professor Roberto Queiroz, quem era do voleibol daqui de Pernambuco na nossa época, era um mineiro, ficou responsável pelo voleibol. O professor Francisco Peixoto, de natação, veio de São Paulo. O professor Ricardo Magalhães, do atletismo. Eu estou dando o nome e já estou dando a modalidade. O Tomás Viana, eu era de Pernambuco, era um militar, ficou responsável pelo judô. A professora Ruth Bandeira, com a recreação, Aura Pimentel, com didática, o doutor Álvaro Ferraz, que foi o diretor da escola, ficou responsável pela disciplina de biometria e higiene. O doutor Manuel Caetano, com a disciplina de anatomia e fisiologia. Doutor Luiz Inácio, metabologia aplicada. E doutor Milton Benjamin, com socorro de urgência. Agora, um detalhe que totalmente diferente de hoje por exemplo, a educação física geral, que era caracterizada por 1 e 2 anos de atividade. 2 anos de atividade que representava. Deixa eu só lhe pedir. É que acho que o celular desceu um pouquinho, aí nós não estamos vendo o seu rosto. Está cortando um pouquinho. Agora melhorou. melhorou. Eu sou muito tímido, não precisa apresentar minha... Fique tímido, não. Tá todo mundo aqui, ó. Tá Pedro Souza, abraço, um amigo do Panathlon, e conselheiro José Pintolapa. Pedro Souza tá aqui dando um abraço para o senhor, o professor Lúcio tá aí. Super bem. Mas agora ficou melhor, agora a gente tá lhe vendo bem melhor. Pode continuar. Aí depois o senhor tava falando... Então, repare, as disciplinas tinham umas características totalmente diferentes de hoje. Por exemplo, a titulação Educação Física Geral, ela, evidentemente, abordava durante 2 anos, não só a questão da ginástica. A questão da ginástica, naquela época, era um método de ginástica, né? E muito mais, método totalmente diferente, era a desportiva generalizada, era a calistenia, mas isso aí, essa disciplina dava oportunidade a ter alguma fundamentação teórica, sendo que
era desenvolvida, na maior parte, a prática, e a teoria trabalhava-se muito mais antes da prática. Então, foram 2 anos. O desporto coletivo, o basquetebol, o futebol e o voleibol, também 2 anos. Agora, você veja o seguinte, essa disciplina do desporto coletivo, ela caracterizava por etapas complementares. Por exemplo, a questão da metodologia era aplicada na própria disciplina, a metodologia do desporto, do basquetebol, do futebol, na própria disciplina. Por isso que eram 2 anos. Depois, outro detalhe, era desenvolvido um programa de massificação do esporte dentro da escola. Então, todo mundo tinha que ter um processo de aprendizado e ofertar essa modalidade numa massificação dentro da escola. É evidente que o gordinho, o magrinho ou o pequenininho tinha que passar por esse desporto. Agora, as habilidades, evidentemente, era como pianista, como violonista, o cantor. Nem todo mundo pode ser cantor, não pode ser violonista, mas o importante é que o profissional de educação física tinha conhecimento nessas modalidades de trabalhar nesse processo, dos processos pedagógicos, do aprendizado, os que se destacaram, ia para um aperfeiçoamento. É evidente que não era na aula de educação física, era um outro momento, mas o profissional tinha conhecimento e entrava praticamente depois na parte tática técnica, sendo que naquele período não existia o curso técnico desportivo, mas o profissional saía com a formação bem generalista da modalidade. Então, isso foi um procedimento, foi um processo pedagógico, foi uma matriz diferente, e que os profissionais que se formaram tinham um conhecimento amplo da modalidade. Verdade. E também, e os estágios não era uma disciplina específica, trabalhando com tudo, não. Você tinha que ter o estágio na educação física geral, na escola, você teria que ter o basquetebol, o futebol, o voleibol na escola e em clubes. Porque naquela época tinha alguns clubes, tinha o Náutico, tinha o Esporte, tinha o Internacional, que ofertavam espaço. Então, o estágio... valorizava essa questão do estágio no esporte, o esporte como atividade física. Isso. Sendo que também o estágio era feito dentro da escola. Também na escola, sendo que é dentro desses processos de aprendizado, dentro desse processo de aperfeiçoamento. Então, quem supervisionava, evidentemente, era o professor da disciplina. A turma era pequena e era fácil de supervisionar. Condição análoga era do atletismo e da natação. Também 2 anos. Então, não teria somente, lamentavelmente, as matrizes curriculares hoje, você tem esse desporto coletivo, desporto individual, num semestre, na licenciatura, praticamente 30 horas, 45 horas. Então, o profissional de hoje não sai com conhecimento. A culpa não é do profissional. A culpa é de quem formatou essas matrizes curriculares fundamentadas nas diretrizes do MEC. Então, é um problema muito sério. Então, como é que o profissional que tem 30 horas, 40 horas num semestre tem conhecimento para abordar o desporto na escola? É evidente que a graduação do bacharelado oferta um pouco mais na área do desporto, na área da saúde, uma carga horária maior. Mas dentro da escola, na minha concepção, quem tem que trabalhar é o licenciado. Não é, com todo respeito, não é o bacharel. O bacharel vai tomar conta de seleção, vai tomar conta de clubes desportivos, mas na escola a função é do licenciado. Então, essa matriz deu uma oportunidade muito grande para desenvolver todos os fundamentos, todos os processos das modalidades. Inclusive, as regras desportivas estavam inseridas nesses 2 anos. O que é que fazia? A escola convidava um representante da federação, digamos, de basquete, voleibol, de atletismo, para dar durante 2 aulas regra desportiva. Então, o profissional tinha um cabedal de conhecimento muito grande. Agora, já o judô não teve 2 anos. O judô se trabalhou 1 ano, por quê? Ele, naquela época, chamava desporto de ataque e defesa. Então, nós tínhamos o judô que estava inserido como disciplina. Então, 1 ano
Porque um ano eram 2 aulas por semana. E a disciplina de recreação. A recreação também era uma disciplina que iria contemplar os alunos dentro da escola, né? Então, a recreação também. E o fundamento de recreação não era só brincar. O fundamento de recreação passava, depois eu vou me detalhar, em rua de lazer, em acampamentos. Isso era lazer e recreação. Era mais ou menos inserido, porque os conceitos ainda até hoje é complicado. O que é lazer, o que é recreação. Porque a gente sabe que o lazer é a ocupação do ócio. Você tem que... Você, na hora que está vendo... na hora que você vê televisão, para você é um lazer. Mas então, era esses detalhes assim que era na matriz. Então, a disciplina de didática era um ano. Então, era os fundamentos da didática geral. Não era a didática aplicada ao basquete, ao voleibol. Que, evidentemente, que a didática estava inserida na metodologia. Então, isso aí... Agora, a biometria, fisiologia, higiene e metodologia, a metabologia. Eu acho que nem, não sei hoje se tem essa disciplina. Então, essa era um ano, os professores eram médicos, porque chamavam, eram recrutados porque o curso superior de educação física era subordinado à Secretaria de Educação de Pernambuco e recrutavam médicos do curso de ciências médicas e até da universidade, que tinha convênio, etc. Então, todos eles eram profissionais médicos que proporcionavam conhecimentos elementares, evidentemente. Hoje é diferente, claro, que o bacharelado aprofunda muito mais que na área de saúde. Mas da anatomia, socorro de urgência. E essa questão de higiene, o que eu estava até avaliando aqui, analisando, a gente aprendeu a questão até de máscara. Você vê, em 1961, a utilização de máscara, no momento em que o profissional de educação física fosse desenvolver uma atividade numa escola que eu pudesse ter contaminação, essas coisas, ou então ambiente que não estava agradável e saudável. Então, até a gente aprendeu a botar máscara. Mas não era máscara de carnaval, não. Era máscara dos conceitos, do fundamento da higiene. Comportamento nocivo, né? O comportamento nocivo até para o bem-estar do profissional. Você vê, como é que um profissional de educação física não tinha, quando encerrasse suas atividades, não encaminhasse os alunos, que naquela época as turmas eram menores, os colégios eram mais equipados, de tomar um banho saudável, e para depois eles iam para a sala de aula. Ou então tinha situações que a aula era fora do horário. Então, essa questão de higiene e socorro de urgência, evidentemente, todo profissional tem que ter, né? Não podia deixar de ter. Então, essa era a nossa matriz curricular. Essa matriz curricular que oportunizava, evidentemente, uma boa formação. Era uma formação, como os colegas estão observando, generalista. Era generalista. Eu vou dar um exemplo bem prático, referente à minha pessoa. Quando eu saí de Pernambuco, trabalhei um tempo lá no Amapá e depois fui para São Paulo. E chegando em São Paulo, houve um concurso para técnico esportivo. Técnico esportivo. Que, na realidade, São Paulo tem uma vocação esportiva totalmente diferente de Nordeste, né? Esporte. Eu digo, eu tenho que me arrumar profissionalmente. Então, tinha mais de 100 pessoas nesse concurso, alguns cobras de atletismo, basquete, e eu tive a felicidade de passar. Agora, a felicidade porque eu levei meus conhecimentos daqui do curso de educação física. Então, eu trabalhei 6 anos em São Paulo na parte da Secretaria de Esporte e na Secretaria de Educação. Estou levando esse exemplo que foi fundamental. Agora, nós começamos com muita gente e no meio do curso, o que aconteceu? Muita gente disse, a minha praia não é essa. Pensava que era uma coisa, mas havia muita rigidez dos profissionais. Tinha que assistir aula, não existia essa questão de eu vou quando quiser. Não, e era reprovado tal. Quando eles chegaram na metade do semestre, muita gente debandou. E, infelizmente, nós chegamos praticamente com 12, mais na frente eu vou tocar nisso, com 12 ou 13 alunos que foram até o final do curso. Agora,
um facilitador muito grande era o conhecimento não específico da área. Tínhamos profissionais que fazia outra faculdade. Por exemplo, eu fazia administração pública. O professor Dinaldo fazia agronomia, Reinaldo fazia economia. Então, mas eles correram para lá porque eram ex-atletas, gostavam do esporte e viajavam muito. Então, contribuiu muito. Então, isso foi um fato que contribuiu. Eu estou falando muito, agora você vai perguntar mais coisa. Ainda tem muita primeiro coisa, eu gostaria de registrar aqui, eu tenho alguns comentários. Pedrinho, que é de São Paulo, abraço, amigo. Ele colocou aqui, Lapa tem muita história interessante da educação física e do esporte. Registrar a presença do nosso presidente, né, que é o professor Lúcio, está aí dando boa noite, dando os parabéns para o senhor. Professor Patrick, dando um abraço, Patrick de Brasília. Os profissionais de Brasília estão mandando um abraço para o senhor também. Professor Irineu, não conheço pessoalmente, mas só escuta coisas boas do senhor. Está aqui agradecendo, professor Lúcio. Quem tem, especial de Pernambuco, um forte abraço. Queria agradecer ao professor Felipe e agradecer a presença de todos. Realmente, professor, assim, essas histórias são apaixonantes. E a gente vê, né? Como o senhor está falando, que muitos faziam outros cursos e buscaram a educação física para cursar também, né? E o quão importante foi isso para a história a percussão do curso aqui no nosso estado, né? Eu quero até agradecer a presença aí do Pedrinho e dos outros colegas que estão me prestigiando o CREF. Eu acho que é importante que a instituição que está dando essa oportunidade de a gente conviver nesse momento agradável, porque é através de troca de experiência que há a evolução natural das coisas, certo? Professora, eu queria só fazer um relato aqui rápido, porque nós tínhamos umas atividades extracurriculares. Ia perguntar agora. Vamos lá. Não deixou de ter. Por exemplo, nós tivemos a disciplina extracurricular de dança. Dança era uma atividade extracurricular. Teste e experimentações, era pesquisa. Handebol. O handebol surgiu, não foi considerado uma disciplina, mas sim uma atividade extracurricular, porque, na realidade, em 1961, ninguém conhecia handebol. Primeiro, houve uma demonstração dos alunos de educação física numa preliminar de jogo de voleibol, Campeonato Pernambucano de Voleibol, uma decisão no campo do esporte. Então, nós jogamos pela primeira vez um handebol, que depois o professor Nelson Assunção, que depois entrou na escola, ele foi professor da escola, aperfeiçoou bastante o handebol. Então, o handebol foi dado algumas noções do handebol. E um detalhe que impressionou a todo mundo naquela época, o professor Mazei, como ele tinha uma formação muito americana, nós tivemos uma atividade de beisebol. Beisebol em Pernambuco, olha isso. Como é uma atividade extracurricular. Nós, no campo do derby, é evidente, com um taco, com as bolinhas, ninguém ia jogar handebol em 1900, mas o professor Mazei, o professor de educação física, tem que conhecer as modalidades, inclusive internacional, porque é uma corrida. Agora, não eram uma semana, eram 2 aulas numa semana, que aprendi alguma coisa. Se alguém perguntasse para gente como é que se aplica, não sei o quê, de uma forma bem elementar. Então, o beisebol nós tivemos uma atividade extracurricular. O pesos e halteres. É evidente que hoje é musculação. Tivemos pesos e halteres, era dado porque já se considerava importante a questão musculação, da musculação no ataque do voleibol, no arremesso do basquetebol, do handebol. Então, tudo isso era dado. Agora, evidentemente que não havia esse aprofundamento científico, porque hoje a musculação tem fundamento científico. Vocês sabem mais do que eu. Na realidade, eu não saco muito bem essa questão de musculação, porque minha praia era outra. Mas tudo bem. Tivemos esgrima. A esgrima também era uma atividade extracurricular.
foi dada por uma professora pernambucana, que era a Clori. A professora Clori ensinava, botamos todos os equipamentos, ensinava, isso aqui é uma lança, isso aqui é aquilo. Não havia preocupação de aprovar ou reprovar, era a preocupação de transmitir conhecimento. Então, a esgrima, me parece que depois, até o professor Renato, que foi um dos conselheiros, foi até conselheiro federal, ele era professor de esgrima da FESP, não sei, faz muito tempo, mas eu tenho a impressão que faz muito tempo. E também tivemos o remo. O remo, nós tínhamos um professor, José Otávio Vanderlei, o Bonga, que era professor de natação do Clube Português, e era técnico de remo. Então, nós fomos um dia na garagem de remo do Barroso, que é ali na Rua da Aurora, e foi mostrar, ó, isso aqui é um tipo de barco, 8-100, aqui é um spring, que é uma pessoa só, um single school. Então, o profissional da educação física tinha que ter esse conhecimento. Agora, se o profissional, se o aluno não fosse, ele ficava numa dependência de fazer isso, de assistir depois, mas todo mundo tinha um prazer de ir, porque não havia essa questão de avaliação de nota, de conhecimento. Então, Eita, travou um pouquinho. Não sei se foi a minha internet ou se foi a do professor. Vocês estão me ouvindo? Agora tinha travado um pouquinho, mas voltou agora. O tênis, a professora Carmen Monteiro foi a nossa orientadora. Também era uma média de 4 a 8 aulas, com uma atividade extracurricular. E administração esportiva. A administração esportiva foi importante, porque o estágio da administração esportiva era nas competições escolares, era nas competições de federação. Como é que sorteava a tabela, como é que organizava a competição, etc, etc. Então, essas eram as atividades extracurriculares e era desenvolvido obrigatoriamente, não na formalidade de hoje da matriz curricular, mas era uma oportunidade de se transmitir esse conhecimento, né? Agora, a gente achava que havia uma perfeita distribuição nas áreas de conhecimento, tanto na formação básica como na formação específica, direcionada aos fundamentos teóricos e com as práticas técnico-pedagógicas. Então, as matrizes procuravam compatibilizar essas fundamentações teóricas com as fundamentações práticas. Agora, alguma pergunta sobre essa atividade extracurricular? Alguma dúvida aí? Porque tem outro... Tem, assim, eu achei super interessante e eu acho que eu compartilho a mesma opinião aqui do Antônio Araújo, também nosso conselheiro Antônio. Tá a professora Sueli aqui com a gente, ó, reafirmando que o professor Renato foi professor de esgrima lá da UPE. E, assim, bom seria se hoje a gente pudesse vivenciar essas experiências na educação física, né? Porque, como o senhor fala, como eles vinham como atividades extracurriculares, de não ter aquela obrigatoriedade da nota, a curiosidade, de certa forma, despertava o profissional a querer conhecer. Então, como o senhor falou, nas diversas modalidades que hoje a gente tem, algumas já entram na nossa grade curricular, né, na formação, antes eram tidos como atividade extracurriculares, né? E assim, super interessante até entender que houve o beisebol, mas aí por que o beisebol? Mas aí, como o senhor explica, né, que o coordenador do curso, quando veio, ele estava nos Estados Unidos e ele traz uma modalidade internacional para ser experimentada. Então, assim, isso é super interessante e bom seria se a nossa matriz curricular pudesse ser revista nesse contexto, apesar de que muita coisa hoje os alunos têm acesso, mas como o senhor falou, 30 horas, 20 horas, e a gente sabe que é muito pouco, né, professor, para conhecer a dimensão do esporte. Na realidade, mas aí a gente não quer absolutamente responsabilizar os gestores que organizam essas diretrizes curriculares, depois as matrizes, etc. E tem algumas preocupações que existem, porque para o empresário da educação, que tem várias instituições,
Ele, evidentemente, que podendo ofertar 40 horas, ele oferta 40 horas, que o professor só trabalha 40 horas. O professor, estou dando um exemplo, isso aí. Agora, mas isso aí não vamos entrar nesse assunto, que é outro debate que eu acho que tem que ser... Dilema. Em outro momento, eu acho que se pode discutir essa questão dessas matrizes curriculares, principalmente esse grande conflito, no meu entendimento, da licenciatura com bacharelado. Hoje, a nova resolução do MEC, ela, para mim, não está muito clara. Não está muito clara porque ela não está dando um direcionamento operacional tranquilo para o gestor. Para mim não dá, porque vai misturar. O que eu estou entendendo é que depois da parte básica, o camarada pode fazer até os 2 cursos concomitantemente, desde que a instituição ofereça. Como é que você pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo? Faz de manhã um e de noite faz outro, já que você fez aquela base, ou então você faz outro. Mas tudo bem, isso não é o momento para discutir aqui. Compete aí os coordenadores, diretores de instituição. A minha parte não é essa. Entendeu? Agora, eu vou... outro detalhe importante, que nós tínhamos outras atividades com a titulação complementares. Por exemplo, durante os 3 anos do curso, a gente tinha praticamente 3 atividades que eram obrigatórias, que davam oportunidade aos alunos conviver e trabalhar até como estagiário, etc. Por exemplo, havia um estágio nordestino da educação física. Então, se reunia o pessoal do Nordeste, era feito aqui com algumas disciplinas, com troca de experiência, então os alunos participavam. Era obrigado a participar. E era, evidentemente, gratuito, porque agora os alunos eram os alunos da escola, para trocar as experiências. Porque Pernambuco foi a primeira escola do ensino do curso superior no Norte e Nordeste. Mas no ano seguinte já surgiu na Paraíba, depois subiu no Ceará. Então, a coordenação do curso, o Mazei achava importante haver essa reunião com o pessoal, que ele chamava de estágio nordestino de educação física. Todo ano era feito. Todo ano, uma semana, cada um se virava e chegava e era feito no Clube Português do Recife. Outra atividade que hoje é inviável, chamava-se Rua de Recreio. Foi feita uma Rua de Recreio na Rua da Aurora, 1961. Na Rua da Aurora, evidentemente planejado. Então, fechou-se a Rua da Aurora, entre a Rua da Imperatriz e a Ponte Duarte Coelho, foram os alunos de educação física, os alunos, e outros professores, porque tem os professores do curso infantil e aquelas professoras com determinadas habilitações. Então, nós fechamos e agora era direcionado para o serviço social do Mucambo, que era o pessoal, era uma espécie de um pessoal mais humilde, que aprendiam o processo da ginástica de solo, tem os colchões, o mini basquetebol, tudo na Rua da Aurora. Tudo na Rua da Aurora, das 9 à meio-dia, um negócio bacana. Então, isso marcou muito, né? Hoje a Rua de Recreio, às vezes estão tentando fazer, fecha um pouco aí, não sei o que, mas era orientado os profissionais de educação. Trabalhavam. Então, isso era muito importante. E outro detalhe que era obrigatório, eram os jogos, chamava Jogos Ginásios Colegiais. Então, Jogos Ginásios Colegiais, os alunos de educação física participavam como? Aprender na parte de organização, porque as federações praticamente que fazia as suas modalidades, as arbitragens eram das federações, mas os alunos participavam dos cursos, dos congressos técnicos, então era uma experiência muito grande. Você é jovem, e essa geração que está comigo aí também é jovem, mas os jogos escolares, os jogos ginásios colegiais, lotavam o estádio de Santa Cruz, o estádio do esporte, era uma festa. Era uma semana sem aula. Era uma semana sem aula. E houve um fato que marcou, que Pernambuco não tem memória disso. Como o Mazei tinha um relacionamento muito grande, falava bem o inglês com o pessoal do consulado americano, teve um casal de artistas americanos que passaram em Recife, fazendo um turismo aí no navio.
E ninguém sabia disso. No meio da abertura dos Jogos Escolares, passou a desfilar num carro aberto, Tony Curtis e Jeanette Leigh. Tony Curtis é que você joga um artista de cinema. Ele estava em Recife, num cruzeiro marítimo, mas ele conseguiu, com o consulado americano, levá-lo para a abertura desse jogo. Ele desfilou no carro aberto, ele e a esposa dele, que era Jeanette Leigh. Foi uma loucura. Tony Curtis e Jeanette Leigh, numa abertura de jogos escolares. Né? Mas por isso que eu digo, os jogos... Foi um negócio extraordinário, que pouca gente sabe. Os jornais não tem memória, não fala nada disso, mas foi marcante. Nem sabe que Tony Curtis passou 1 hora, 2 horas lá no campo do esporte, depois desceu, cumprimentou a garotada, vibrou, né? Naquela época era música de cinema, né? Então, na realidade, essas atividades de jogos escolares, campeonato, os alunos também participavam. Então, você veja como havia uma participação efetiva dos alunos com essas atividades. O aluno saía com alguma formação. Não é possível que o aluno que tivesse esse conhecimento não tivesse apto para trabalhar em alguma atividade esportiva. Não, dentro da minha memória aqui, no nosso a nossa turma ficou reduzida. Eu vou pedir licença para dar uma olhada aqui, porque memorizar é muita coisa. Nós concluímos a turma em 1962. Em 1962, com o professor Cordeiro, o professor Otávio Vanderlei, que era conhecido como Bonga, a minha pessoa, o professor Nilton Agra, que não podia deixar de ressaltar o nome dele, uma história no basquetebol, uma história impressionante. E também as meninas, né? Tinha a Doroteia Miranda, porque essas meninas eram o seguinte, elas entravam na faculdade, quem tinha um curso infantil podia entrar sem vestibular. Então, a professora Doroteia Miranda, que é irmã daquele Tarcísio, que tem o handebol de Miranda, a Esté de Andrade Lima, foi da nossa turma, que foi diretora da ESEF, e Noêmia Cordeiro. Então, esse pessoal terminou exatamente o curso, sendo que tanto a minha pessoa, como o Agra, como o Esther, direcionavam mais para atividades acadêmicas, ou seja, passaram a trabalhar nas universidades, nas instituições, e os outros em clubes esportivos. Então, essa foi a nossa primeira turma, que está fazendo esse ano, que começou exatamente 60 anos. Eu acho que nem pouca gente sabe. Surgiu a primeira turma de Educação Física em Pernambuco. E, graças a Deus, eu estou aqui para, de uma forma bem simplória, passar para vocês essas informações que eu acho que é muito importante, até para a história. Eu não sei, eu devia ter mostrado, ter trazido, não sabia como era. A foto da primeira turma. A foto da primeira turma, que você viu como era o nosso uniforme. E tinha um uniforme. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abra aí. Tem no meu computador aqui que o senhor me mandou. Eu vou mostrar o computador aqui na tela. Mas é muito interessante, professor, sobre a própria questão da valorização do esporte, como o senhor falou, né? Há um mega evento que foi a abertura dos Jogos Escolares. Eu ainda pude participar dos Jogos Escolares quando as escolas se reuniam e tinha aquela abertura grandiosa, tanto escolas particulares quanto escolas públicas, e de repente começou a se perder esse legado, né? Essa valorização do esporte, né? E a gente, infelizmente, perdeu tanto com isso, a educação física perdeu tanto, mas eu acho que nunca é tarde, né? Acho que dá tempo, mas é invejável. Assim, se eu pudesse, eu passava o dia todinho aqui ouvindo o senhor falar. Deixa eu ver se eu abro aqui a foto. Na realidade, essa geração é totalmente diferente. A geração, os adolescentes, totalmente diferente da geração antiga de 1960, 1970, 80. Porque eles têm outras opções de lazer. Dá para ver aí a foto? Olha aí, minha gente. Que legal. Primeira turma de educação física formada na Escola de Pernambuco. Olha que legal. O senhor está onde? Agora, veja aí. Veja o uniforme. A gente, quando representava a escola, era obrigado a ir
com esse paletó, tudo, e as aulas práticas, evidentemente, com short. Não tinha esse negócio de sandália, nem shortinho, nem nada, não. Era uniforme e essa. Porque isso aí foi copiado lá do Mazei, dos Estados Unidos, e assim, tinha um escudo da escola, tudinho. A gente chegava, era representado, valorizado. Muito bem, gostei. Verdade. É muito importante essa valorização, é muito importante conhecer. E espero que na educação física, como eu inclusive já tinha falado, a gente vê no conselho qual a forma que a gente tem para não perder essa memória, de registrar tudo isso, de criar alguma coisa. Eu tive a oportunidade de ter ido naquele encontro do Panaton aqui, né, que vocês fizeram aqui em Recife, e assim, para mim foi apaixonante conhecer todo mundo ali, a história inteira da educação física de Pernambuco, em todas as modalidades que vocês possam imaginar. Tem alguns comentários aqui, professor. Deixa eu ver aqui, professora Sueli Moraes, está firme e forte aqui com a gente. O professor Antônio falou que antes da pandemia tinha um projeto parecido aos domingos na rua. Tem o lazer na rua lá no Recife Antigo, mas não chega, eu acho que nem perto dessa que o senhor falou, que eram as modalidades esportivas mesmo abertas, não é isso, professor, na Rua da Aurora? Era iniciação, não era... Iniciação. Era um pouco de lazer, porque nem todo mundo tinha habilidade. E na Rua da Aurora é uma atividade, dentro do Recife é totalmente diferente, porque as pessoas chegam, mas é bom, qualquer iniciativa que oportunize esse pessoal a praticar alguma atividade física, não precisa ser só o esporte, se mexendo, melhor. Verdade. É trazer o lazer ativo, né? Porque tem um lazer do ócio, e aí a gente pegar, ao invés de fazer esse lazer, um lazer ocioso, trazer as pessoas para a atividade. Tem aqui, ó, Johnny, abraço de Piracicaba para o senhor. Acho que ele está lhe ouvindo, lhe assistindo lá de Piracicaba. O Johnny. Piracicaba. O Johnny, por final, tem um sobrinho do Mazei, Júlio Mazei, que mora em Piracicaba. E o Johnny sabe muito bem. Uma coincidência tremenda. Foi. O professor, eu acho que é Cadu, do CREF 19, lá do CREF de Alagoas, está dando aqui, dizendo aqui na Pinto Lapa, sempre dando show, dizendo que o professor Dr. Edson Valente está lhe mandando as saudações. Professora Sueli, ó, invejável a sua memória. É muita memória, né, Sueli? É muito bom poder compartilhar tudo isso. Professor Nelson, Federafap, grande mestre Pinto Lapa, grande honra. Pedrinho, 60 anos, merece uma grande homenagem. Verdade, Pedrinho. Merece sim. Não precisa, não. A homenagem é conviver com vocês. Ah, que legal. Mas merece sim, o senhor merece. Tem aqui o professor Alex. Alex está dizendo aqui, meu Alexandre Barbosa. E cortou um pouco. Voltou. Deu alguma parada aqui, mas já voltou. Professor Alex Barbosa, ele colocou aqui que o primeiro estágio dele em basquete foi sobre sua gestão na Vila Olímpica. O senhor e a professora Carolina Maciel, Alexandre Barbosa, não sei se você lembra disso. Professor Nelson, sonho dos professores de hoje, o professor Cadu está falando exatamente. Professora Sueli comentou aqui, hoje o governo do estado não valoriza os jogos escolares nas escolas públicas, infelizmente, né, Sueli? Eu acho que a educação física perde muito com isso. Professor Carlos Falcão, ele envia um grande abraço. Carlos Falcão está aqui assistindo a gente. E Nelson, professor Nelson, presidente Nelson está dizendo aqui que quer essa receita da sua memória. A receita da memória tem que ser exercitada, diga ele. Menino. Uma enciclopédia da educação física. Vamos fazer essa homenagem no CREF 12. Com certeza, professora Sueli. Não tenha dúvida disso. Mas vamos lá. Pois é, professor, muitos comentários, professor da memória, mas é exatamente isso, né? Quão importante é a gente ter esse conhecimento, né? E resgatar essas informações, né? Porque acho que nas universidades a gente fala um pouco da história da educação física, mas não mergulha na história do nosso estado. E quão importante e quão valioso é isso, né? Bem, ao encerrar, eu gostaria de agradecer a atenção de me aguentar,
esse tempo, 50, quase uma hora. Para mim foi uma satisfação muito grande. É uma pena que a gente não possa conviver mais, porque tanto jovens como idosos têm que estar juntos, sentados, para trocar experiência. A vida é uma experiência permanente. Todo dia você está aprendendo alguma coisa. Todo dia. Por exemplo, eu aprendi a trabalhar com esse negócio aqui, com esse live, não sei o quê. No início, quando Deus nos acuda, a gente vai aprendendo, pô. Se você raciocina, você aprende. Eu quero agradecer a atenção, quero agradecer a você, colega, e acabar com essa cerimônia de senhor. O senhor está no céu. Então, eu não estou no céu ainda não. Eu posso ir até para o céu, mas eu acho difícil. Tem que passar, fazer um estágio em algum lugar. Muito obrigada. Nada. Tem uma última perguntinha aqui, professor, que eu acho interessante perguntar só para a gente poder encerrar, que é o professor Alexandre Barbosa. Ele está dizendo aqui, o senhor acha que o esporte pode retornar a ser forte nas escolas? Olha, o problema do esporte na escola, primeiro, tem que ter uma vontade política dos governantes. Vontade política dos governantes. Na hora que você tem uma vontade política, as coisas acontecem. Primeiro, as escolas têm que ter infraestrutura. As escolas praticamente, a escola pública, no interior tem melhor do que na capital. Mas como é que você pode pensar em atividades esportivas se as quadras estão sendo substituídas por sala de aula? Eu já passei em alguns lugares que era uma quadra, agora é sala de aula. Então, é vontade de políticas públicas do esporte. É muito difícil. E outra coisa que eu acho que atrapalhou demais, respondendo ao colega, é a questão, não é que eu esteja achando incoerente a questão do bacharelado e da graduação. Eu acho que quem trabalha na escola tem que ter conhecimento do desporto igual ao bacharelado. Para mim não tem diferença. O desporto que é feito na escola é o mesmo desporto que é feito no clube. Agora, tudo respeitando as habilidades, tudo respeitando as condições, etc. Então, tem que ter infraestrutura, tem que ter vontade política. Agora, que é difícil, é difícil, mas eu parabenizo ainda alguns colegas que ainda com luta, levando as bolas no carro, que antigamente o pessoal levava a bola no carro, rede, esse negócio todo, e as crianças adoram o esporte. Agora, você tem que dar oportunidade a todos a conhecer o esporte. Agora, jogar é outro momento. Eu dizia que um ditado, quem joga, joga, quem não joga, bate palma. Isso aí era um slogan. Bate palma com a arquibancada, vai. Verdade. Desculpa. Era isso. Não, mas era isso que como eu era atleta e participava dos jogos escolares, não tinha nada melhor do que um jogo com a arquibancada lotada. Eu acho que a maioria de nós, eu acho que da minha época também, até que entraram na educação física, tinham o esporte na escola como referência e por daí vieram a buscar a educação física como profissão. Então, assim, isso era importante, sim. A palma, para quem não sabe, não tinha a habilidade do jogo, não podia estar na quadra, estava na arquibancada, né? Com certeza, professor. Nós chegamos a 53 minutos de live. Tem aqui mais alguns agradecimentos a Solange Bueno. E, assim, comentário de que gratificante, né? Ouvir o senhor falar. E realmente, eu quero dizer que não foi sacrifício nenhum passar aqui 53 minutos conversando. Pelo contrário, muito aprendizado. Eu acho que a educação física tem a agradecer muito, né, por tudo que o senhor falou, por toda essa experiência que o senhor compartilhou com a gente, em nome do conselho, né, do nosso conselho, do nosso CREF, que é de todos nós profissionais de educação física. Mais uma vez, o nosso muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente e dizer que é uma honra. E vamos documentar tudo isso, né, para a gente não perder essa memória de jeito nenhum, que isso é muito importante. Um beijo e um abraço. Beijo grande, um abraço e boa noite para todos. Gente, muito obrigada por estarem conosco até agora. Tenham todos uma boa noite e amanhã, às 21 horas, tem mais uma live. Até mais. Boa noite.